Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Então hoje a gente vai falar sobre esse assunto que é bem bacana também e bem importante, né? Que são operações com radicais, tá bom? Então a gente vai ver multiplicação, divisão, soma, subtração, né? E no finalzinho vai ter um exercício bem bacana para a gente conseguir entender bem esse assunto, que são as operações com radicais, tá ok? Mas antes de eu me aprofundar no assunto, né? Já deixa teu like aí, tá ok? Também se inscreve no canal, se você ainda não fez isso. E ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo, tá ok? Então, vem comigo, vamos aprender um pouco sobre esse assunto, sobre radicais. Então, rapaziada, eu queria compartilhar com vocês esse número aqui, esse formato de número, porque para mim, né, quando eu estava no ensino médio, eu tinha muito medo desse número aqui, sabe? Por exemplo, no estudo de trigonometria, que nós vamos ter mais para frente, vai ser apresentado para a gente alguns valores nesse formato aqui, ó, um número natural sendo multiplicado por um radical, né? Eu sempre tive dúvida, sempre tive curiosidade de saber, mas por que nesse formato, né? Depois que eu fui entender que algumas expressões algébricas, às vezes você tem um radical sendo multiplicado mais para frente, ou um radical no denominador, né? E aí, esse formato de número, ele vem para facilitar a tua vida, para você simplificar, né? Um outro motivo também porque existe esse formato de número, é porque você imagina você transformar esse número aqui num número comum. Ele não vai ser comum, ele vai ser um número decimal, né? Porque raiz de 3 não é um valor exato, né? Então, se você vai multiplicar 5 por um número decimal, que vai te dar um outro número decimal, né? E às vezes esse número decimal ele é quebrado, entendeu? E às vezes ele tem muitas casas, então ele vai dificultar a sua vida. Então, na verdade, esse formato de número que para mim me assustou, e talvez isso aconteça com muitos de vocês, na verdade é para simplificar, ele não é um monstro de 7 cabeças não, ele vem para te ajudar justamente para você depois numa expressão algébrica conseguir simplificar ele, tá ok? Então, vem comigo que a gente vai ver agora as propriedades em relação aos radicais, tá bom? Vem cá. Então, pessoal, essa primeira propriedade aqui, que é da multiplicação, ela diz o seguinte: o radical de um produto é o produto dos seus radicais, ok? Ou seja, a raiz quadrada de 5 vezes 3 é a mesma coisa que raiz de 5 vezes raiz de 3, ok? Então, quando eu tiver uma multiplicação dentro de um radical, uma multiplicação, né, ou divisão, eu posso separar aqui os termos em radicais distintos, entendeu? Mesma coisa ao contrário, né? Se eu tiver aqui, por exemplo, radical de 12 sobre 4, né? Ok? Isso aqui eu posso separar também. Então vai ficar radical de 12, raiz de 12 sobre raiz de 4. Ok? Eu posso, na multiplicação e na divisão, eu posso separar os radicais. Ok? Tanto aqui quanto nesse caso aqui. Tá bom? E soma e subtração? Vem comigo que a gente vai ver esse assunto. Agora, pessoal, para o caso de soma e subtração, eu tenho duas situações, né? Eu tenho uma situação que é dois radicais iguais sendo somados. É fácil, né? Raiz de 6 mais raiz de 6 é 2 raiz de 6, né? E acabou. Ok? Simples, né? Agora, quando eu tiver uma soma de dois radicais de números diferentes, aí a coisa complica um pouquinho, tá? Você precisa, o macete aqui é você enxergar um dos radicais de forma parecida com o outro radical, tá? É aquela história de você enxergar o número de uma maneira diferente, de forma que ele fique parecido com o outro radical. Então eu vou enxergar essa raiz de 8 aqui como alguma coisa parecida com raiz de 2, tá? Então eu vou começar enxergando esse 8, não como 8, mas como 4 vezes 2, tá bom? Então vai ficar assim, ó, raiz de 4 vezes 2 mais raiz de 2, ok? Agora,
Para ficar mais parecido ainda com 2, eu vou enxergar esse 4 não como 4, mas como 2 ao quadrado, tá bom? Então vai ficar assim, ó, raiz de 2 ao quadrado vezes 2 mais raiz de 2, tá ok? Agora eu consigo começar a simplificar, por quê? Porque esse 2 está ao quadrado, então essa potência aqui, ó, eu posso simplificar com esse radical, né? Porque a potência não é a operação inversa do radical. Então, essa potência eu posso simplificar com esse radical. Quando eu faço isso, esse 2 sai do radical. Ok? Mas esse 2 aqui, ele permanece. Eu só consegui tirar aqui de dentro desse radical esse 2, porque esse 2 está ao quadrado. Então, eu simplifiquei aqui com a raiz quadrada e ele saiu do radical. Mas esse 2 permanece aqui dentro do radical. Tá ok? Então, como que isso vai ficar? Vamos vir aqui para cima. Vai ficar 2 raiz de 2, ok? Mais raiz de 2. Olha aí, agora já ficou fácil aqui, eu consigo enxergar. Quanto que é 2 raiz de 2 mais 2? Eu tenho 2 bananas e ganhei mais uma, fiquei com 3 bananas. Então a resposta é 3 raiz de 2. Tá ok? Então, raiz de 8 mais raiz de 2 é igual a 3 raiz de 2. Tá ok? Então, pessoal, para encerrar o vídeo agora, vamos fazer um exercício um pouco mais complicado que esse daqui, tá? Para a gente conseguir aprender a manipular bem e entender bem, de uma maneira bem sólida, as operações que a gente vai fazer com radicais, tá bom? Vem comigo. E para encerrar, pessoal, vamos pegar esse caso aqui, né? Quanto que é raiz de 50 mais raiz de 18, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Como eu falei para vocês, o segredo é você manipular esses números aqui dentro para você conseguir trabalhar com eles, entendeu? No final, entendeu? Então, por exemplo, esse 50 aqui, eu vou ver ele não como 50, mas eu vou ver ele como 25 vezes 2. E esse 18, eu não vou ver ele como 18, mas eu vou ver ele como 9 vezes 2, tá vendo? Eu quero fazer com que esses dois números aqui, eles sejam multiplicáveis por 2. Então aqui fica 25 vezes 2 e aqui fica 9 vezes 2, tá ok? Então vai ficar assim, ó, raiz de 25 vezes 2 mais raiz de 9 vezes 2, tá ok? Perceba que eles estão ficando parecidos, tá vendo? Tá vendo que aqui, ó, tem uma raiz de um número sendo multiplicado por 2 e a raiz de outro número sendo multiplicado por 2. A ideia é deixar o mais parecido possível para depois você conseguir simplificar, entendeu? Tirar o que você conseguir tirar daqui, de número para fora da raiz, e aí você simplifica. Então aqui você já deve ter percebido, né? Ó, que esse 25 eu quero enxergar ele como 5 ao quadrado. E esse 9 eu quero enxergar como 3 ao quadrado, não é isso? Então aqui vai ficar como? Vai ficar raiz de 5 ao quadrado, não esquece de pôr o parênteses, tá? Vezes 2, porque se você não pôr o parênteses, você pode pensar que é tudo aqui ao quadrado, e não é, é só o 5, né? Eu transformei esse 25 em 5 ao quadrado, vezes 2, mais raiz de 3 ao quadrado, vezes 2, tá ok? Aí, aquela história, né? Ó, agora eu já posso cortar aqui, ó. Eu corto essa potência com esse radical, o 5 sai fora. Corto essa potência com esse radical, o 3 sai fora. Então ficou assim, ó. Ficou 5 raiz de 2 mais, o 3 saiu fora, 3 raiz de 2. E aí? Aí ficou fácil, né? 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2, o raiz de 2 vai permanecer, 5 mais 3, 8 raiz de 2. Tá ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa matéria, tá bom? Que é uma situação muito importante a gente aprender a trabalhar com radicais, tá bom? Já dá aquele seu like maroto ali. Também se inscreve no canal, tá bom? Se você ainda não fez isso.
e ativa o sininho, que aí sempre que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo, tá ok? Um forte abraço a todos, a gente se vê por aqui. Tchau, tchau.